Salve, salve, tributaristas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Alíquotas, aquele podcast que fala com vocês numa linguagem mais simples, mais agradável sobre tributário, negócios, empresas, reforma e outros afins que afetam a vida do empresariado, dos contadores e dos advogados, né? Quero agradecer aí aos nossos apoiadores, que sem vocês isso não seria possível. E breve vai ter mais uma marca ali, hein? Eu acho que a pessoa que veio hoje aqui vai querer colocar uma bandeira também, e eu acho que tem um espaço mais do que justo para ela. Mas como vocês sabem, né, eu não tô sozinho aqui, eu tô com o meu time de peso, e eu gostei desse negócio de estar com meio de perfume de mulheres, né? Eu agora só convido mulheres para vir pro podcast aqui. Queria apresentar a vocês o nosso time de hoje. Seja muito bem-vinda, a doutora Sandra Mara. Obrigada, André. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Dependendo da hora que você estiver ouvindo. Thaís, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui, especialmente para tratar de um assunto tão importante como esse, que nós vamos tratar aqui e nesse momento. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença mais uma vez, doutora Juliana Favalesa. Obrigada, muito bom estar aqui sempre. Thaís, um prazer. Conheci hoje, mas já adorei estar aqui para falar o que a gente mais gosta, né? De tributário. Pois é isso que acontece. A Juliana tá falando que gostou já de conhecer a Thaís, que a gente estava almoçando, tomando um vinho antes de vir para cá, né? Não tem como não Aí, gostar também, tributarista, com vinho, as coisas combinam bem. Então, já apresentando a nossa convidada de hoje, maior prazer ter você aqui. Ela que, apesar de cuiabana, ela mora em São Paulo, então é sim uma presença externa, uma presença quase que internacional. Nossa. Ela que vai fazer um intercâmbio para o Alasca, vai ficar 6 meses fora, e ela vai contar sobre isso daqui a pouco, tá? Mas a Thaís eu tive a grata satisfação de conhecer, não vou falar o ano, tá? Mas faz um tempinho, quando a gente estava fazendo faculdade de economia na UFMT aqui em Mato Grosso. Por percalço da vida eu não concluí o curso, né? Mas ela sim, ela é economista formada, CEO e founder da Find, uma empresa de tecnologias na área tributária, na área empresarial. É algo que eu acho hoje essencial, não é nem mais uma questão de diferencial competitivo, é questão de sobrevivência mesmo, as empresas no mundo tributário, principalmente com essa reforma tributária, terem ferramentas de tecnologia para assessorar no nosso trabalho e nós, né, que atuamos no mercado como um todo. Então seja muito bem-vinda, minha querida Thaís Carneiro. De onde veio esse tributário na sua vida? Conta pra gente. Obrigada pelo convite, primeiramente, aí sempre bom estar com vocês e te reencontrar na profissão, né, realmente. Antes de acabar no tributário, de cair nesse mundo que a gente está hoje, eu dei umas voltas aí, né? Então, me formei em economia aqui na UFMT, fiz uma especialização, né, em relações internacionais em Brasília e acabei migrando para o setor empresarial naquele momento. Alguns anos depois dessa mudança, e 7 anos atrás, eu comecei a trabalhar na área tributária, fazendo, né, desenvolvendo estratégias de lançamento de produto nesta área. Então, estudando muito mercado, sempre tive uma noção muito grande de empresas fornecedoras de serviços tributários, consultorias, escritórios contábeis e tecnologias também. Então, essa parte de análise mercadológica sempre fez parte do meu dia a dia, né, há quase 8 anos. Há 3, especificamente, eu empreendo. Então, abri uma consultoria tributária e etc. E a partir de várias dores e experiências e networkings que eu já tinha no mercado, resolvi ser startupeira. Lançar uma empresa de tecnologia. Tem 1 ano, mais ou menos, que a gente lançou esse marketplace de soluções fiscais. Então, eu empreendo nessa área, trabalho muito ainda com marketing e vendas, a gente não perde essa veia, né? Mas muito nichado na área tributária e acompanhando o mercado sempre. Essa parte de vendas, o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio aqui, a gente trouxe o Márcio Barreto, que é um especialista em vendas. Uhum. E cada vez mais, acho que independente da profissão, né? Sim. Se a gente não vender, a gente vai trabalhar um dia para quem vende. Então, conectar essas ferramentas Sim. aí é muito bacana. Você falou da parte da tecnologia, eu vou começar por ela, tá? Queria que você explicasse pra gente o que é a plataforma Find, quem entra, encontra o que lá, quais são as principais dores que as pessoas têm e fazem e acham a solução lá dentro. Perfeito. Hoje nós somos uma vitrine, né? Somos um hub de soluções tributárias e isso se inclui serviços,
soluções tecnológicas, educacionais e etc. Então, a gente tem uma vasta rede de fornecedores. Se quiser falar o nome dos parceiros, pode Posso falar, tá? falar. Aqui A gente tem uma vasta rede de fornecedores. Por exemplo, a Evolux é um parceiro que está junto com a gente desde o início, né? A gente, inclusive, se conheceu no momento do nosso lançamento no Rio de Janeiro, no Web Summit, um evento tecnológico mesmo, né? Um dos maiores do mundo nessa área. E nós tínhamos um stand lá, as duas empresas nos conhecemos. Então, é um fornecedor da plataforma. E ali a gente organiza as soluções. A gente brinca que a gente organiza o mercado, né? Então, para tais tipos de dores, nós temos essas soluções aqui. E como a gente está falando de um país, né, com um sistema tributário muito complexo, com diferenças federais, estaduais, municipais, a gente tem muitas soluções tecnológicas, inclusive de serviços, que se aplicam a regiões diferentes. Então, a gente clusteriza, separa isso também. Então, o que o usuário encontra? O empresário, o gestor tributário, financeiro, de médias e grandes empresas. Quem são os usuários da empresas. plataforma? Por exemplo, posso usar? Você é um eu usuário. Já uso, né? Eu tô só brincando porque Exatamente. eu já uso, já sou usuário, consumidor. Você é um usuário, exatamente. Quem precisa resolver dores nessa área. Então, a gente tem 2 pilares principais aqui. Um desses pilares são os empresários contábeis e tributários. Então, quem tem uma consultoria, um escritório pequeno, grande, etc., e precisa de soluções para resolver dores. Eu vou acompanhar o meu processo de levantamento e recuperação tributária. Eu preciso de uma ferramenta para fazer minha apuração, integrar com o meu RP contábil. Né, por aí vai. E a gente tem um outro pilar que também tem sido muito promissor para nós e a gente tem gerado muitos negócios, que é o de médias e grandes empresas, principalmente. Então, nesse perfil de público, a gente tem setores muito grandes na área tributária. Então, a gente tem a área tributária no setor jurídico, a gente tem a área tributária ali no operacional e etc. E são muitas dores. Então, a gente calcula que, em média, as empresas grandes consumam entre 10 e 12 soluções só tecnológicas na área fiscal. Então, assim, é muito mercado, é muita dor para ser resolvida. E a gente percebeu que essas dores não se resolvem no meio do caminho, porque ainda não está muito claro o que existe para o consumidor final, e a gente está aqui para isso. Outro dia eu vi uma pesquisa, se não me engano foi do IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que ele falava que o departamento das grandes empresas que gastavam mais horas de trabalho dentro, né, da atividade era o departamento fiscal, né? Por causa das inúmeras obrigações acessórias, da complexidade da legislação, dessa peculiaridade da gente ter legislações específicas para cada município, para cada estado. E aí, com certeza, né, o que você faria em um mês, com a tecnologia, a gente consegue trazer, automatizar muitas tarefas, né? Vocês fazem também esse tipo de implementação dentro das empresas, de automatizar processos, tarefas. Se fosse hoje elencar, qual seriam ali os 3 principais produtos que as empresas buscam dentro da tecnologia? Tá, perfeito. A gente acompanha, né? Então, a gente monta a estratégia, a gente desenvolve a estratégia dessa transformação digital. A gente chama isso muito de tax transformation, né? Então, a gente monta essa estratégia, entende os fornecedores que fazem sentido aquela empresa conhecer e faz essa sugestão. Hoje a gente tem dores muito latentes, assim, nesses 2 públicos que eu falei para vocês, né? Então, quando a gente está tratando de tanto, né, de escritórios contábeis ou consultorias tributárias, as 2 principais dores são: a primeira, escritórios contábeis, acompanhar a apuração e, de fato, fazer esses fechamentos de uma forma sustentável com o volume de trabalho que a gente tem hoje, né? E diminuir aí risco de multas e compliance, etc. Né? Compliance, como um todo, mas acompanhar a operação de fechamento mesmo. E na consultoria tributária a gente tem uma grande demanda por ferramentas de levantamento e cálculo. E quando eu falo cálculo, é lógico que a gente tem todo o acompanhamento, aquele cálculo no detalhe que a gente faz antes de fato, apurar, desenvolver, né, e operacionalizar uma recuperação, mas
aquele pré-cálculo que faz com que a consultoria, de fato, venda, feche uma venda, entenda o potencial, é uma demanda muito grande. Tá? A gente tem parceiros. É o cálculo do planejamento. É o cálculo do planejamento, é o cálculo do potencial. Então, você tem algumas informações financeiras ali, você não desceu nas obrigações ainda. E na fase que você desce, algumas coisas podem mudar. Mas esse cálculo preliminar, ele é muito importante, ele é muito procurado. Quando a gente vai para a grande empresa, a gente tem 3 principais dores. Então, a dor do momento, qual é? Reforma. Quando a gente fala de reforma, ela é uma dor macro. Vai ter reforma? Tem gente que pergunta se não vai adiar ainda, sabia? Até hoje. Olha, enquanto tem gente que pergunta se não vai adiar, a gente tem gente desenvolvendo a ferramenta aí pra... Já preocupadas. A gente tem empresa de capital aberto que está implementando reforma há 4 meses. Né? Então, mas quando a gente tem essa dor de reforma, ela é uma dor muito ampla e ela é uma dor ainda muito consultiva. Quem levanta a mão fala assim, eu preciso de ajuda para saber o que eu vou fazer. Então, essa é uma dor muito grande. E vou te falar que isso é um nível de maturidade muito grande. A pessoa reconhecer que tem que mudar algo. Ela não sabe o que vai mudar ainda. Mas ela sabe que vai ter que mudar o procedimento, né? A gente chegou num momento que quem não pedir ajuda ou não reconhecer isso aí acaba sendo expurgado do mercado, Sim, né? exato. Porque é muito complexo, o sistema ainda tá entendendo o que ele mesmo criou. Sim. E Thaís, Ainda está sendo regulamentado, né? Exatamente. eu vi aí, pelo que você falou, que esse trabalho ele é muito próximo ali do cliente, Sim. muito personalizado, né? Sim. E isso é muito importante, né? Porque é o amparo mesmo necessário ali para esse momento, para resolver essas dores e principalmente em relação à reforma, né? É o amparo do Exato. momento. E a gente tem vários níveis, assim, de clientes, né? Vários níveis de dúvidas. Então, tem um cliente que fala, olha, eu sei que é muito importante, eu sei que vai mudar muita coisa, mas eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde começar. O meu setor fiscal tem 50 pessoas. Tem 100 pessoas. Isso é muito comum. E aí vem as dores operacionais. Sim. Lançamento de documento número 1 e apuração aqui número 2 integrada ao RP. Então, é por isso que a gente faz separações, né, e padronizações dentro da plataforma. Eu fui até criticado num episódio que eu falei aqui, e eu vou repetir porque eu gosto de ser criticado também. Acho que a crítica ajuda a gente. Vamos ver. Eu falei que em 2028 muitas empresas iam fechar. Por que eu falei 2028? Porque 2026 vai acontecer e nós vamos fazer igual o brasileiro. As pessoas que se prepararam, se planejaram antes, vão cumprir as obrigações, vão se planejar, vão conseguir reprecificar seus produtos, seus serviços, tá? E vão ter uma vida tranquila. Outros vão começar a tropeçar, mas vão empurrando com a barriga. Sim. Em 2027, essa conta vai chegar, porque eu acredito que o fisco também não vai ser tão severo em pesar a mão em 2026. Mas em 2027, a gente já tem a reforma tributária da parte federal 100% implementada, né? Com imposto seletivo, com a CBS, com fins da PIS e COFINS, com o fim da PIS e COFINS. Então, assim, ali vai começar a chegar a conta. Ao ponto que, quando chegar em 2028, as empresas não vão ter mais fluxo de caixa e vão parar. Né? Então, eu previ que 2028 vai ser um caos para quem não se preparar. Tá? E eu continuo reafirmando isso. E aí, eu ia te perguntar exatamente isso. Cara, é complicado falar de direito tributário, a gente sabe disso. São muitas horas gastas. Aí é mais uma curiosidade minha. Eu vejo você participando de eventos, dando palestras e tal. Como é que você, como uma economista, que tem uma visão, a meu ver, macro, global, né, do sistema, né, da economia, aí tem o conhecimento da parte tecnológica para poder encaixar nas dores, mas como é que vocês, que não são formados em tributação em espécie mesmo, conseguem entender? O que você fez? Eu tô falando isso porque muitas pessoas estão ali nos ouvindo, falam assim, tá, e eu recebo essa pergunta todo dia. Primeiro eles falam que você é louco por gostar de CMS, no meu caso, né? Você é doido, tudo bem, eu sou, aceito. Mas como é que faz para aprender esse tal de CMS? Então eu sei uma forma de ensinar CMS. Agora, como é que você entende, cara, o sistema tributário? O que você fez para entender o sistema tributário, para trazer isso para dentro de uma ferramenta e trazer soluções para as empresas? Conta o segredo aí, pessoal. Eu apanhei pra caramba. De graça, Tá vendo? Não existe nada cai do céu, que né? nem cachorro. E aí comecei a entender, mas... E o que eu vou falar traz até uma dor muito grande que você citou no começo da nossa conversa. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu fui desenvolver mercado para produto que ainda estava no PPT ali, sabe? Desenhado, né? Era só um sonho. Era sonho. Então, eu tinha que estudar muito.
descer muito nas dores, nas funcionalidades daquilo, para testar se tinha aderência no mercado, o que eu estava fazendo. E vender tributário, vai vender mesmo, não é só tentar vender, né? Porque uma coisa é a gente tentar vender, outra coisa é você chegar... Uma coisa é fingir que faz, outra coisa é efetivar. Outra coisa é efetivar. E para vender tributário, você precisa ter, no mínimo, uma abordagem consultiva, né, de maior propriedade, etc. Então, eu tive que estudar muito. Eu tive que estudar muito para entender todo esse contexto e aplicar no dia a dia de desenvolvimento de mercado de ferramentas tecnológicas, que era o que eu comecei a fazer lá em 2018. Né? Nessas imersões, eu conversava com 5, 8, na pandemia 10, porque tinha fuso horário, empresas diferentes. Então, eu convivia com a dor no dia a dia. Eu acho que, assim, não tem como você entender, descer num assunto, vender tributário e operacionalizar tributário sem estudar, né? Então, esse que é o ponto de apanhar que eu trago aqui, né? Eu te fiz essa pergunta de propósito. A gente não combinou nada antes, porque no almoço a gente estava tomando vinho e não falamos de tributário. A gente falou de outras coisas. Lembramos de causos da faculdade. Mas, porque eu vejo muito esse problema hoje na sociedade, e o objetivo é trazer esse alerta mesmo, a gente que trabalha com ensino, com educação, que não existe almoço grátis, não existe botão para você apertar. Muitos contadores, muitos empresários do sistema tributário, do regime tributário, ainda estão esperando vir no sistema que vai cair do céu, que você vai apertar um botão. Gente, o botão vai existir. Mas se você não souber a hora de apertar e como apertar, ele não vai funcionar para você. O estudo, acima de tudo, é a base do conhecimento, né? Até isso, quando você estava falando das grandes empresas, a gente fala aqui sempre que a gente não vê um preparo para a reforma das pequenas e médias empresas. Tanto que o simples é uma grande preocupação, né? Você pode afirmar que quem te procura mais para se preparar em relação à reforma, quem está mais preocupado são as grandes empresas? Ou você acha que está equilibrando, que agora que está chegando cada dia mais perto, está equilibrando, ainda a gente continua com essa preocupação do simples e das pequenas e médias empresas? Olha, as grandes empresas estão mais preocupadas, né? Elas têm estruturas gigantescas para manter. Então, qualquer falha no fornecedor delas, no maior fornecedor, ela desestabiliza a cadeia. Né? Então, ela desestabiliza a cadeia para ela, desestabiliza a cadeia para o fornecedor. Então, são muitas... É um impacto financeiro muito grande. E é lógico, a gente tem fornecedores aí de serviços tributários, etc., muito... não só preparados, mas muito temerosos em relação ao mercado. Então, tá todo mundo se mexendo. Quando a gente fala da pequena empresa, ela chega para a gente através das suas contabilidades ou consultorias. E eu quero até voltar no ponto que você falou, cruzando com isso. Muitos negócios vão morrer e etc. Infelizmente, não falei isso feliz, não. E isso não se aplica só aos nossos clientes, empresas do Simples Nacional, nossos clientes. A gente está falando de sustentabilidade de empresas do setor tributário também. Sim. De tecnologia, de escritórios contábeis, de consultorias tributárias. Então, se você tem um escritório contábil e não está olhando para a reforma, e eu recebo muitas empresas agora, em setembro, que ainda ninguém tem noção do que vai ser reforma. Estão esperando o botão. Mas esperando a gente o botão. vê isso todo dia. Exatamente. Então, assim, o empresário do Simples, em geral, quase 100% das vezes, ele tem um escritório contábil. Ele não tem uma contabilidade interna. Então, ele está esperando que... Tá confiando no que esse contador, fornecedor né? traga a solução. Terceiriza o problema, né? Então, hoje, para fazer onboarding na minha plataforma, por exemplo, quando é serviço... a gente vai evoluindo, né? Hoje eu tenho aqui um checklist de quem eu absorvo ou não. Você está se preparando para a reforma? Não, eu falei assim, como que eu vou te colocar aqui? Né? Eu vou ter uma demanda para um negócio que está acontecendo agora e a equipe não está preparada. Então, assim, a gente vai ter sim uma movimentação de mercado, inclusive nos fornecedores. Até porque para a empresa que não está se preparando para a reforma, não adianta ela procurar outros serviços e investir na tecnologia, investir no aumento da empresa, sendo que a reforma chega e vai desestruturar esse investimento, né? Tem que ser organizado. A reforma, ela engloba a parte da tecnologia, né?
A gente vai continuar convivendo com o sistema tributário por muito tempo e vai acrescentar um novo. Um novo que até então é desconhecido, eu falo que é desconhecido, porque até hoje a gente não tem um regulamento, né? A parte operacional. Saiu uma nota técnica agora, dando uma aliviada aí, postergando um pouco a homologação do uso dos documentos fiscais eletrônicos, mas os novos campos estão sendo testados, estão sendo implementados, né? É tudo muito novo, né? Ainda há discussão se o IBS e o CBS fazem parte da base de cálculo do CMS ou não. Já falei que sim, tá? Para desagrado dos clientes, mas do jeito que está o texto hoje, eu entendo que sim. Seria temerário numa consultoria, a gente não orienta o nosso cliente a retirar por enquanto, né? Mas sem a tecnologia fica impossível de você fazer esse tipo de gestão, né? A gente está falando de uma empresa que ela vai ter que ter um preço hoje. Nós estamos aqui em Mato Grosso. Para quem mora em Cuiabá, um preço diferente para quem mora em Várzea Grande, um preço diferente para quem mora na Chapada, né? Que é o princípio de destino. Você vai ter que ter uma tecnologia que saiba identificar onde está o domicílio do tomador, para saber qual é a alíquota de referência, se tem uma alíquota padrão que ele utilizou. Ou seja, é impossível humanamente você fazer isso, esse tipo de planejamento, sem ter tecnologia para ajudar, né? Sim, e a reforma, ela não é só sobre lei e alíquotas, ela é principalmente sobre tecnologia. Né? É porque é a base da operação, né? Sim. Hoje, e isso impacta inclusive na competitividade, tanto de quem está consumindo, quanto de quem está desenvolvendo e etc. Então, hoje a gente tem uma base de empresas e de escritórios, de fornecedores que têm a tecnologia como premissa no dia a dia. Se a gente não desenvolve, não evolui essa tecnologia na velocidade que a Receita, que o Fisco, que o SERPRO tá fazendo as mudanças, a gente tem ônus para todo mundo nessa cadeia, né? Então, a tecnologia, ela é base. Até porque o fisco, ele tá com sangue nos olhos, né? A gente fala assim que literalmente. a Receita Federal, e isso é, né, amplamente estudado e conhecido, é a empresa de tecnologia mais preparada e mais desenvolvida do país. Sim. De fato, né? A gente como contribuinte e fornecedor de tecnologia, a gente corre atrás do que a Receita faz. A gente tá sempre um passo atrás. Isso eu posso falar um pouco de cadeira, né? O fisco, ele tem se modernizando muito, né? Existe fundos, né? FUNGEFAS aqui em Mato Grosso, e cada estado tem o seu, que são fundos dedicados exatamente a investimento em modernização do aparato fiscal. Né? Eu lembro que ainda quando eu estava na Secretaria de Fazenda, acho que foi 2020 ou 2021, a Cefaz de Mato Grosso ela adquiriu um sistema, o SAS, que é um sistema antifraude, se não me engano, ele é usado pela KGB, pela CIA, para fazer justamente essa análise de comportamento. Né? Quando eu entrei em 2008 na Fazenda, a gente analisava documento fiscal. O pessoal falava, lambia nota, né? Carimbava e tal. Cara, hoje em dia o documento fiscal ele é só um instrumento de informação. E o que você realmente usa é análise de dados. O que você faz com essas informações. Então, pra você ter ideia, a malha hoje, dentro do fisco, ela é composta por comportamento. E aí tem vários quesitos que você vai pontuando como se fosse o score. Eu tenho um contador que foi contador de uma empresa envolvida numa fraude. Pontuou. Eu tenho um volume de operações de entrada maior que o do capital social integralizado. Pontuou. Eu tenho um volume de operações de saída naquele período maior do que a média do seu segmento. Frigoríficos ali, pontuou. Aí a gente brincava, né? Quem escolhe quem vai ser fiscalizado hoje não é a própria empresa. É só você fazer pontos suficientes que você fala, opa, eu quero ser fiscalizado. Né? E tudo isso é feito com base em tecnologia, né? Eu vejo hoje a Receita Federal, ela cruza diversas fontes, né? Múltiplas fontes. Né? Gera um caos quando soltaram aquela notícia do Pix. A Receita Federal vai fiscalizar o Pix. Gente, isso já é fiscalizado desde 2016. A gente não é nem nascido, né? Nós aqui somos jovens. E já era feita a fiscalização. O fato é que os órgãos de fiscalização, eles escolhem efetivamente quem vai ser fiscalizado e quem não vai. A informação eles já têm. E se a gente não tiver uma ferramenta para a gente se antever a esse tipo de situação, você vai descobrir da pior maneira possível, né? E ainda tem gente que não quer recuperar imposto, não quer fazer análise de recuperação com medo de cair no radar do fisco. Já tá no radar. Existe isso. Como se a gente não vivesse no Big Brother fiscal já há algum tempo. Você falou esse lance da recuperação tributária, eu acho bastante interessante, porque a nosso ver, né, o maior impacto da reforma tributária vai ser no fluxo de caixa das empresas. Principalmente quando vier o split payment, né, a gente vai ter esse problema para quem não tiver fluxo de caixa. Então a recuperação tributária ela se torna uma ferramenta, uma saída
para que as empresas possam aí ter um fôlego, recuperar e tudo. Essa ferramenta de gestão, de recuperação tributária, isso também é feito lá dentro? Vocês têm plataformas que vocês usam? Como é que funciona esse produto para as pessoas? Sim. A gente tem ferramentas, né, para operacionalização e agilidade de quem fornece esse tipo de serviço. Nós temos parceiros também que fazem este tipo de serviço. A Find, ela nasceu de uma consultoria tributária, a gente foi evoluindo, lançou esse produto novo, né? Então, a gente também acompanha muitas soluções e hoje a nossa prioridade é fomentar os nossos parceiros. E quando a gente trata de recuperação tributária, a gente faz uma análise muito grande de quem a gente vai colocar aqui dentro, né? Para trazer uma maior segurança para vocês, etc. Inclusive, a gente tem, né, clientes em parceria. Aí, então, a gente tem muito existe essa demanda muito grande, existe essa oferta muito grande também, mas eu queria trazer algo, assim, muito especial aqui para a mesa em relação à recuperação tributária, é que a gente desenvolveu por várias questões, né, no mercado, muitas vezes um temor relacionado à recuperação, que é o que você falou, Sim. né? Eu vou entrar no radar da Receita, muitas vezes nem sem saber se a operação está completamente correta ali ou não. Mas o fato é que a estatística é de que 95% das empresas pagam impostos a mais. Tem as que pagam a menos, mas a gente não está falando nem dessa estatística. As que pagam a menos, muitas vezes também na outra ponta estão pagando a mais de alguma forma, né? E essa estatística ela é um alerta gigantesco, né? Então, a gente... alguns levantamentos trazem mais de, enfim, ordens de trilhões. Aí que a Receita... isso, falando de federal, né? Sim. Que a Receita deveria devolver, restituir, etc. Mas ela não vai bater na porta do empresário e falar assim, então, eu vi aqui que você calculou errado, né? Seria muito justo eu te devolver, tá aqui na sua conta. Não é assim que funciona. Nem o tax free é assim, você tem que ir lá pedir, né? Imagina a apuração. E nesse cenário, a gente tem empresas, né, que é o cenário do Brasil, que um caixa de restituição, de compensação, né, da recuperação tributária faria muita diferença no fluxo mensal, no fluxo anual. Eu tenho case de cliente que, assim, tá em recuperação judicial e tá conseguindo manter a estrutura com recuperação. Só não fechou a porta por causa disso, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que, sim, olhar muito bem quais são os nossos fornecedores, mas a gente não tem que deixar de fazer. Bom, você Quer deixar dinheiro na mesa? É isso que eu ia falar, 95% tem imposto a recuperar, ou seja, é muito difícil quem tá dentro dos 5%. Só 5% que não tem a necessidade de fazer análise. A gente vai falar de CMS, a gente vai falar de IRCS, a gente vai falar de PiscoFins. Isso, gente, não tem nada a ver com a idoneidade da empresa ou competência de contador e tudo. O sistema tributário ele é complexo. Ele tem margem a várias interpretações. Tanto é que a gente tem tese atrás de tese no STF. Exatamente. Julgamentos diferentes. Está para sair agora a tese da exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e COFINS. Mais uma grande oportunidade aí para os prestadores de serviço, para as construtoras. Eu não fiz ainda. Corre que ainda dá tempo. A gente tem que entrar, ajuizar antes de sair. Né? Então, assim, cuidado também com o que se escolhe. Eu achei muito bacana quando você falou que você filtra e tem um critério de seleção para colocar dentro da plataforma, porque a gente também vê, e eu vou falar, graças a Deus, que bom que a gente vê notícias no Instagram, nas páginas policiais, no jornal, de todo mês uma operação da Receita Federal desmantelando algum tipo de consultoria fake. Sim. E assim, cada vez que cai uma consultoria dessa, eu fico muito feliz. Tudo bem que o empresário pode ficar com certo temor. Mas quando cai uma consultoria dessa, e graças a Deus não é a nossa, e a nossa não vai cair, é porque a gente está trabalhando certo. Exatamente. Porque quem está trabalhando errado no mercado, realmente vai ser pego uma hora. Antigamente, a gente demorava 4, 5 anos para fazer a apuração de um fato gerador do imposto. Hoje em dia, em 60 dias, o que você fez está sendo cruzado pela Receita. Exatamente. Então, assim, você vai ser pego. É rápido. Sim. E isso que você falou agora, em relação a operações e a, enfim, muitos players do mercado que acabam caindo e que, ao meu ver, de uma forma até injusta, acabam gerando no empresário esse temor todo. Isso está muito ligado ao que você falou no começo. Não se entra no tributário de cabeça porque, né, são grandes oportunidades só para vender.
Hoje em dia tem que ter um virou um posicionamento glamour, né? positivo. A pessoa fala, Virou sou glamour. tributarista, é elitizado. Sim, mas para você falar que é tributarista, você tem que ter um pouquinho O dia a tributário. dia é diferente. o Já dia a é dia elitizado porque é difícil. O dia a dia é noite virada, fazendo conferência. Interpretando né? norma. É. O tributário, ele tem uma particularidade, né? Que eu acho muito difícil você achar um profissional completo. É lógico que existem vários, isso depende de muito estudo. Porque, vamos supor, a pessoa faz uma faculdade de contabilidade. Ela é extremamente boa em apuração, em impostos, em escrituração, em números. Talvez ela não interprete tão bem as normas, se ela não tiver algum conhecimento jurídico. Aí você pega o advogado. O advogado estuda leis, a norma a vida inteira. Inclusive, as doutoras que me perdoem aqui, se eu estiver mentindo, pode falar, mas a maioria das pessoas escolhe fazer direito porque quer fugir de número, né? Pois sempre. eu já ouvi isso. Talvez eu tenha Olha caído só. nessa lá atrás. Eu já ouvi isso muito. Eu já escolhi direito porque eu não quero saber de fazer conta. Só que não tem jeito. Se Eu você caí no vai para o tributário. tributário, você tem que saber. E aí não tem como um advogado tributarista não saber o que é o XML de nota fiscal. Exatamente. Não tem como um contador fazer a apuração não saber o que é uma tese de exclusão de base de cálculo. Então acaba sendo uma formação multitarefa. Você tem que ter várias outras formações dentro daquela formação. Aí sim você é um profissional capacitado no mercado. Até porque dentro desse mundo a gente tem a matéria que é fiscal, a matéria que é contábil e a matéria que é tributária, né? Exato. Pouca gente consegue separar, mas a gente tem essa divisão de qualquer forma. Quando a gente fala de tendência, a gente, né, tendência geral de mercado e de profissional, a gente está num momento em que o generalista, né, o seu cunho generalista, ele precisa existir, não excluindo a especialidade, mas você não pode ser um médico só de dedo mindinho. Exato. Você tem que Exato. entender do corpo inteiro. E agora, além do jurídico e do visão contábil, sistêmica, né? você tem que incluir a TI. Tem que incluir. Se você não souber usar, não tô falando de chat GPT, porque isso pra mim já é obrigação. Sim. Mas pelo menos de você, que a gente tava conversando sobre isso, né? Sim. De você pelo menos conhecer as ferramentas que existem. Saber que existe possibilidade. Porque a gente fala em tecnologia de IA, todo mundo lembra do chat GPT, Gama, notebook. Filho, existem mais de 300 ferramentas aí que São a aplicadas ao ponta mundo. do iceberg. Eu não conheço todas. Nem eu conheço, mas se você souber que existe, para que serve, pelo menos você tem uma fonte para buscar, né? Não dá Lá mais pra vocês segregar. usam muito ferramentas de IA específicas? Usamos ou vocês muito. dentro do aparato de vocês? Usamos muito, não vou falar para tudo, mas quase para tudo. E o que a gente não está usando, a gente está pensando em usar. Então, eu cuido muito, porque essa é a minha parte, desenvolver produto. Então, eu cuido muito em estar sempre atualizada. Semana passada, passei 3 dias em imersão, assim, antes de vir aqui para Cuiabá, imersão da inteligência artificial. Não foi na loja de vinho, foi Não na, foi na loja. do computador mesmo. Teve vinho depois, mas foi isso é durante... importante. Teve vinho depois, porque senão não aguenta, Equilibra né? tudo. Equilibra tudo. E multiagentes. Então, pra vocês terem uma noção, assim, de como que tá esse mercado, as equipes, as gerências, as diretorias, elas estão sendo demandadas de projetos de multiagentes. O que são multiagentes? São vários agentes, robôs, com inteligência artificial, atuando em equipe, com um robô supervisor. Então, assim... A Reut demitiu 1 milhão, É 1 milhão que eu absurdo. digo, mas alto número de empregados, não foi agora? Exato. Substituir por TI? E é uma tendência, assim, do mercado, né? A gente tende a ver cada vez mais isso. E aí, respondendo até a sua pergunta, a gente utiliza muita ferramenta. Por um acaso, me indicaram uma ferramenta de desenvolvimento de software, né? Desenho de produto, design, a parte bonita que a gente vê. Né? O dashboard. Se eu tivesse conhecido, né, essa indicação, porque estava muito no começo, em janeiro do ano passado, e não em dezembro desse ano, eu tinha economizado só de desenvolvimento mais de R$200 mil. Em algumas coisas. Então, Vocês já assim, estão falando diretamente de dinheiro, no a gente bolso. está falando disso, né? Onde que eu vou aplicar esse outro recurso? E assim a gente tem muitas coisas. E eu vou falar para vocês. Fora as tecnologias e fornecedores. Os profissionais que querem se atualizar não estão com paciência, muitas vezes, de esperar as empresas, às vezes, fazerem um investimento. Então, eles estão indo, que a gente fala, pela porta dos fundos, né? Eles estão automatizando Querem buscar a solução. as próprias soluções. Então, acho que esse olhar não pode ficar de fora, gente. Se
Se assim, não tem noção de tecnologia, tira 1, 2 dias, compra um curso, tem gratuito no YouTube, chama alguém, pede ajuda, me liga, passa meu telefone e a gente bate um papo. Não, a gente tem muita informação hoje em dia. A gente estava mesmo usar. falando mais cedo. Grupo de WhatsApp de IA para advogado, IA para contabilidade. É só querer, né? Eu não entendo o que E não é tem IA. como fugir. YouTube tem lá ó, tipos de IA, processamento de linguagem natural, IA generativa. É matemática. Ah, quero começar. Bota assim, IA para burros iniciantes. Vai aparecer um vídeo pra vai você, ter fica tranquilo. E resposta não ali. se sinta desmerecido. Porque você é burro enquanto você desconhece a ferramenta. Enquanto você desconhece o que você pode fazer. A partir do momento que você toma conhecimento, você já passa a ser um burro elitizado, pelo menos, né? E a própria IA burro te informado. ensina a usar ela. E outra coisa, assim, que... Muita coisa e aí intuitiva. é um pedido, né? Encarecidamente. A gente fala muito de tecnologia, a gente fala muito de IA e parece que ela vai resolver todos os problemas, substituir muita gente, etc. Mas tem uma base anterior e muito mais importante que falta justamente para os profissionais também que estão tentando utilizar IA, que se chama raciocínio lógico, né? Então a gente precisa desenvolver isso sempre, constantemente, e visão sistêmica. Então, se a gente não é macro e um pouco generalista às vezes, a gente não conecta A com B. A gente tem uma ferramenta que faz A, a gente tem uma que faz B, a gente patina. Eu tenho um caso bem bacana, até que inclusive eu sou usuário da plataforma, que a gente usa muito essa análise de dados, né? Hoje em dia você tem que ter a habilidade de interpretar as informações. Porque a gente tem muita informação em tudo quanto é lugar e tem que saber interpretar elas. Hoje, por exemplo, as ferramentas, se você entrar no site da Fire, você vai ver, a gente consegue fazer estimativas, fazer mensurações de recuperação tributária, de impactos, não com base nos seus dados reais, mas com base nos dados de mercado, com o que tem na base de dados offline. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui que ela é uma indústria do gênero de vestuário, eu tenho um porte de média empresa, um faturamento X por ano, está no lucro real. Então, assim, informações básicas, que muitas vezes são até públicas, tirando o faturamento, né, que você consegue nos sites. E aí você consegue fazer uma análise daquela empresa e saber o potencial e oportunidades que ela tem. Por quê? Porque a IA estudou e conectou ali que para empresas desse segmento já havia um trabalho desse sentido, que foi recuperado tanto. As principais falhas estão aqui na apuração, sai produto alíquota zero e é tributado, enfim. A interpretação dessas informações traz para você uma ferramenta, vou te falar, até um diferencial para que você consiga vender o produto, para que você consiga mostrar para o empresariado onde está errando, porque muitas vezes é informação gerencial. Sim. Só que se você não mostrar onde está a dor dele, onde ele vai recuperar, onde ele está pecando, ele não vai entender o valor do seu serviço, né? E isso hoje em dia é feito também com IA, com análise Sim. de comportamentos, né? E esse é o nosso trabalho, sabe? O empresário, ele tá lá, você vê uma indústria de xícara, ele tá lá para vender xícara. Quem tá lá para fazer planejamento, para ajudar a interpretar os dados, etc., somos nós. Então, eu acho que é um ponto muito forte a ser desenvolvido, sim. Thaís, falando em reforma tributária especificamente, né? A gente já está vivendo a reforma tributária. Queiram ou não, concordem ou não, eu sempre fui um cara muito crítico. Não da reforma, eu acho que precisava de uma reforma, mas não da forma como foi feita. Mas as pessoas sabem minha posição. Mas enfim, ela está aqui, a gente tem que matar no peito e tem que lidar com ela. Hoje a pessoa, as empresas, os consultores, elas precisam dominar a reforma tributária para não serem dominadas pelo sistema, tá? Por onde você recomendaria que as pessoas iniciassem? Quais tipos de ferramenta você recomendaria que as pessoas conhecessem? E o que já tem na plataforma que a gente já possa utilizar? Tá, perfeito. Eu recebo muitas demandas justamente com essa pergunta. Por onde eu começo? Por onde eu começo. Então, isso não é brincadeira, né? Mais de 90% das demandas que eu recebo, elas são demandas muito amplas, né? De passo a passo mesmo. Existe assim um segmento de empresas, algum setor específico que tenha mais tendência a procurar ou é todos os tipos? Tá muito, muito pulverizado. Quanto maior a dor, ela tá mais intensa, né? As empresas, e eu tenho algumas até clientes procurando tecnologias e pedindo, né, para pegar na mão. Muito grandes, empresas de capital aberto, inclusive, que o dilema delas é: a minha planta continua aqui ou não? Exato.
Então, é uma movimentação, muitas vezes, de milhares de funcionários. É uma movimentação muito grande de reais. Aí a gente passa dos milhares, né? A gente vai pro bilhão. Então, quanto maior a empresa, maior o alerta que a gente tem aí. Empresas multinacionais, elas estão tendo que pleitear budget para suas matrizes no exterior e explicar por que numa reforma tributária que é para simplificar, eles precisam de mais budget para fazer a transição. Por que triplicou o gasto com TI, filho? Você vai Exatamente. entender. Então, assim, a dúvida é por onde eu começo? E nessa de por onde eu começo, e a gente tem parcerias, né, e fornecedores aqui na plataforma disso. Dá o endereço da plataforma pra gente. Vou passar para vocês. app.findtex.com.br. E aí vocês já podem fazer o cadastro, tá aberto, né? Find com I, tá, gente? Pra gente que é... É de encontrar. Então, nós temos muitas consultorias surgindo com roadmaps de reforma. Então, passo a passo, como começar, fazendo esse planejamento e priorização, muitas vezes constituindo os comitês. Você que entende muito de reforma tributária e é bom em projeto e processo, o que mais tem é demanda para PMO de reforma. Ó, esse aqui é o comitê de reforma, tem uma pessoa do compras, tem uma pessoa do financeiro, tem uma pessoa do comercial, porque vai impactar todas as áreas. Então, a maior demanda é planejamento estratégico para reforma. Depois, adaptação do ERP. Porque você imagina, você emite nota em alguma ferramenta ou direto no SAP. No Proteus, Oracle, o que seja, né? Você não vai mais conseguir emitir, vai faltar campo. Você tem ideia? Até as prefeituras estão tendo que adaptar seus sistemas para aderir à nota fiscal. As prefeituras, existe uma fila de mais de 900 prefeituras para credenciar, porque não conseguem emitir nota fiscal pelo Sistema prefeituras Nacional. buscam soluções Exato. no mercado privado. Então, a gente está num momento de ouro para o nosso mercado. Só que tem que ser muito estratégico, porque muitas ferramentas, inclusive, vão morrer. Porque se você tem uma ferramenta que trata só de PIS e COFINS tal como ele é hoje, o que você vai fazer? Acabando que vem. CMS tal como ele é hoje, o que você vai fazer? Então, a gente vê também um movimento dos fornecedores, né? Dos dois lados, muito intenso. Então, adaptação do ERP, reparametrização. Hoje, você emite uma nota, ou você recebe uma nota e dá entrada, e você apura e paga o imposto com base nas NCMs, nos itens que você tem cadastrado ali. Se o cadastro estiver errado, vai furar a tributação. Errado, vai ferrar e vai... E vou até fazer um alerta aqui, não sei se já falei, mas vou falar mais 11 vezes, tá? Com a reforma tributária agora, 13 não dá, tem que falar 11 vezes, né? De 12 pula pra 14. E não precisa cortar isso não. É minha opinião. A simples emissão da nota fiscal com o IBS-CBS já é confissão de dívida. Você não precisa nem esperar uma apuração assistida. Se você emitiu a nota errada, já gerou um débito para você. E não existe correção para essa nota. Tá? O que você vai ter que fazer é depois pleitear esse crédito junto ao comitê gestor ou a Receita para bater lá na frente. Mas não tem a correção dessa nota que você emitiu errada. Então, saiba o fundamento legal. Inventaram um novo CST que chama Seclastrib, mais uma coluna da planilha de Excel, que não precisa ser no Excel, que pode ser dentro do sistema de TI. Mas não tem mais margem para você ficar errando a emissão do documento fiscal. E principalmente, gente, quando a gente está falando de uma estrutura que envolve split payment, né? A gente tem um... E acham que isso não vai existir, mas isso já está na prática. Isso já está na prática, assim, o setor de fintech está, lógico, apavorado, correndo atrás, porque não é porque você entende de finanças, tecnologia e finanças, que você entende de tributário, né? Então, a gente tem muito mercado surgindo, mas as coisas estão acontecendo muito rápido e o deslocamento de caixa que vai ser criado pelo split payment também é algo que tem entrado nos planejamentos. Então, assim, a gente tem um roadmap aí de mais de 100 pontos a serem, pelo menos, considerados numa transição por uma empresa. Exatamente. E quando você fala em desencontro, né? Eu chamo de desencaixe, mas é isso. Porque realmente, né, com o split você vai ter o teu imposto já retido na hora que você deve, e talvez você não tenha o crédito apurado ainda, porque depende do pagamento do fornecedor, ou o comitê gestor vai apurar e te devolver em 3 dias, dizem eles. Eu quero ver isso na prática, eles devolverem o crédito em 3 dias. Virou um banco, né? Não, pelo comitê gestor, está previsto passar ao ano 3,4 trilhões de reais, ou seja, criar um monstro, né? Vai ser o comitê gestor.
E agora a gente vai ter, né, essa integração, né, do documento fiscal, falando com o meio de pagamento, falando com o seu estoque, né, com o seu fornecedor, com o seu cliente, com o banco. Cara, assim, é tudo interligado, né? Não tem como você sobreviver a esse mundo sem o mínimo de organização e planejamento. Não tem como, tem que ter planejamento, tem que se precaver, porque hoje o empresariado e de todos os tamanhos usa muitas vezes o imposto devido como estratégia de caixa ali, né? Sim. E não vai mais dar para fazer isso. Cara, eu tenho até um case de um cliente nosso do escritório. Não estou recomendando isso para ninguém, mas aconteceu. Porque, assim, o que vai valer agora a ser ouvido dentro da empresa é o financeiro, né? É o custo do dinheiro. Então, assim, uma empresa tinha uma recuperação, fez um levantamento e ela tinha alguns milhões a recuperar, né? E aí o jurídico falou, vou submeter o meu jurídico. O jurídico falou assim, olha, essa tese não tá... não transitou em julgado. Ela não tá pacificada. Há risco. Aí a contabilidade falou assim, olha, dá para fazer operacionalmente aqui, mas se der ruim, o prejuízo é esse. Então, gestou o risco. Aí o empresário fica daquele jeito. Porra, eu tenho uma insegurança jurídica, mas até o que transitou em julgado já tem insegurança jurídica hoje em dia, né? Falar em tributário, tuge. Segurança jurídica tá assim, que é o problema. O problema é o ter que algum não tipo tem. de segurança. Então, não tem segurança jurídica. A contabilidade foi lá e falou assim, operacionalmente é possível, porém, existem os riscos. E aí, quem deu a palavra final foi o financeiro. Aí o financeiro falou assim, olha, hoje, 5 milhões na caixa da empresa salvam a empresa de uma falência. E se o fisco daqui a 1, 2, 3, 4 anos quiser cobrar esse dinheiro com a autorização de Selic, ele falou, tá barato esse dinheiro para mim. Porque como eu tô quase RJ, eu não tenho crédito nos bancos. Eu não consigo pegar dinheiro, eu não tenho fluxo de caixa. E aí o empresário optou com base no financeiro e não no contábil, no jurídico. Eu quero fazer a recuperação. Fez a recuperação, apropriou 5 milhões. E depois de um tempo, até hoje não foi cobrado, graças a Deus. Mas depois de um tempo, ele falou assim, eu não sabia o que eu ia falar. Aí você vê o que passa pela cabeça do empresário, que ele não consegue nem mais produzir. Eu já pensei em morte, já pensei isso, pensei aquilo. E eu todo dia jantava com a minha esposa, olhava para ela e não sabia como é que ia falar que eu quebrei. Porque a minha família estava lá e eu não tive coragem de falar para ela. Aí você vê o que uma recuperação tributária faz. Por quê? Ele só mensurou qual foi o custo do dinheiro. É como se ele estivesse pegando emprestado o dinheiro do governo e ele já sabe qual os juros que ele vai ter que pagar um dia, se ele tiver que pagar. E ele fez a conta e falou, compensa. Então a recuperação tributária ela não é utilizada só quando você tem 100% liquidez e certeza. Você também pode usá-la com risco. Desde que você gerencie o risco. Exatamente. Tem que ser controlado. Usar como estratégia. É estratégia. E prestar sempre atenção no que tem ali. Eu tenho um caso também de uma empresa em recuperação judicial que está conseguindo se manter em pé com milhões a serem recuperados. E uma parte desses milhões a serem recuperados, se tivessem sido operacionalizados antes, teria salvo a empresa de chegar num ponto tão crítico, né? Sim. Porque quando você vai chegando num ponto crítico, quantias às vezes menores resolvem aquele problema, né? Então, assim, estratégia financeira de fato. Bacana. Thaís, vou explorar um pouquinho da sua expertise, ainda tem um tempinho nosso, que a gente acompanha muito, né, os movimentos pelas redes sociais, a gente copia muitas coisas que vê dando certo, né? E com relação a essa parte mais de prospecção, venda e marketing, né? Qual é a estratégia que vocês utilizam hoje? Eu vejo que você participa muito de congressos, palestras. Como é que vocês chegam nas empresas, nos clientes de vocês? Como é que vocês vendem? Como é que vocês oferecem? Como é que funciona a da porta para fora da FAID aí? Porque eu tô anotando aqui, eu vou copiar também lá no escritório pra gente. Não, legal. A gente, como startup, como empresa de tecnologia, né, a gente vive algumas fases, né, do que a gente chama do nosso go-to-market, que é ir ao mercado. Então, a gente analisa as nossas potencialidades, o nosso networking, as entradas que nós temos e vamos fazendo estratégias faseadas. Você é o comercial hoje, né? Eu sou o principal comercial. Hoje eu tenho mais gente para me ajudar em alguns pontos, mas como é uma empresa que começou baseada no meu networking, no que eu já tinha, em todos esses relacionamentos, então vem ainda muito de mim. Mas, basicamente, a nossa primeira estratégia ela foi focada em desenvolvimento de case. Então, a gente
absorveu 2 principais cases, fizemos ali um bom trabalho dentro desse match que a gente fala, que a gente vai fazendo. Gerou uma prova social ali. Geramos uma prova social e aí, em 2025, a nossa estratégia foi evento presencial. Produção de conteúdo, conexão com todo mundo que a gente vê online, etc. Porque é um mercado muito vinculado à confiança e à imagem de quem vende, né? Porque é muito consultivo, por mais que a gente esteja falando de tecnologia, tá? A maior parte das pessoas, das vendas que acontecem em empresas de tecnologia, que atendem empresas grandes, etc., é na figura do fundador. Sim. Vocês podem ver, né? Então... Tem que ter uma cara ali, alguém tem que ter Tem por que ter trás. uma cara, porque é a pessoa que desenvolveu o produto e etc. Então, Você não compra um eventos, CNPJ, né? Você compra de um CPF. Você compra do CPF. Você pode expandir essa atuação, mas você sempre vai estar no marketing. Então, foi muito calcada, né, nos eventos presenciais, mostrando bons cases. E o que funcionou muito pra gente em ter presenças nos nossos eventos e gerar essa conexão sempre foi muito conectar os assuntos de forma diferente, traduzir o que é difícil para a linguagem do usuário. Então, eu vou vender tecnologia. Eu não vou usar termos específicos de tecnologia com uma pessoa que faz apuração, né? Que estudou contabilidade, tributação. Ele quer ver a tela bonita na frente dele e isso ser funcional para ele. Por isso que a gente desenvolveu uma plataforma com um caráter visual muito grande. Então, hoje a gente funciona assim. Mas a nossa estratégia vai mudar. Então, a gente está lançando um report de Tax Transformation, né? A gente vai trazendo em inglês já para nascer amplo. E a gente tem clientes, né, com matriz fora e etc. Com um mapa dos fornecedores no Brasil e vários, né, insights de mercado. E aí a gente vai trabalhar outra coisa. Conteúdo de qualidade e bem distribuído em canais. Só aí com uma base grande que a gente já tem hoje, com conteúdo para replicar, enfim, e essa conexão com o mercado foi um dos motivos, inclusive, para me mudar para São Paulo. Eu tinha evento toda semana, eu ficava viajando para lá, mudei para lá, né? Virou sócia da Azul, né? Era melhor se mudar isso, lá. Né? E aí a gente vai para mídia paga, para um digital mais forte. E eu tô falando de empresas, né? A gente vende muito para B2B. Então, o nosso mercado, ele é especialmente voltado para um fluxo comercial que muitas vezes demora 6 meses. Então, a minha estratégia principal é LinkedIn, de posicionamento. LinkedIn, bacana. Eu funciono muito mais no LinkedIn, eu tenho muito mais impacto do que no Instagram, por exemplo. Mas eu tenho muitos fornecedores que estão no Instagram, então a gente vai trabalhando isso. É bacana esse negócio do público que performa, né? Porque depende para quem você quer falar. Depende Como você pra quem. quer falar para os empresários, para quem tem poder de decisão, essas pessoas não estão ali no Instagram. Sim. Né? Eu, por exemplo, quando eu usava a maior parte do meu tempo para a área educacional, né? Quero voltar um dia, mas hoje a reforma tributária não deixa a gente sair do operacional também. Mas eu usava o YouTube. O meu principal canal era o YouTube. Eu gravava vídeos de meia hora, 40 minutos, e eles convertiam muito em venda de cursos para mim. Hoje eu sei que o assunto que a gente fala é o empresário... Ele até tá no YouTube, mas ele tá no YouTube com intencionalidade. Ele tá no YouTube vendo um podcast como esse. Sim. Se ele vê que tem conteúdo, se ele vê que o assunto interessa, ele quer extrair o assunto. Eu, por exemplo, né, a nossa ideia de criar o podcast foi porque nós somos consumidores. Eu vou mentir aqui um pouco, né? Eu emagreci 20 quilos nos últimos 2 meses, fazendo esteira na academia, ouvindo podcast. Mas uma parte é verdade. Eu, de fato, quando eu vou à academia, eu faço o cardio sempre ouvindo o podcast. Então, assim, é óbvio que o algoritmo também, ele entende os assuntos que você gosta, que você tem mais afinidade. E eu escuto podcast de venda, de prospecção, de Caio Carneiro, Flávio Augusto, tributário, né? E eu não vejo podcast de receita de comida, né? Até porque essa parte não é minha habilidade principal, até gosto. Então, é assim, entender qual é o teu público, aonde está esse teu público e mapear. Eu sou muito fã do evento presencial, né? Sou suspeito para falar. Conhecer, eu acho que a premissa é conhecer bem o seu mercado. Eu vejo que isso ainda no setor tributário está em desenvolvimento, né? Porque são consultorias, escritórios que vieram muito pelo seu conhecimento da atividade principal, né? Os seus principais usuários aí, seus principais clientes são as empresas de consultoria, as empresas que eu digo a ponta da cadeia, as empresas de consultoria, prestador de serviço,
ou os empresas de tecnologia em si que usam a plataforma para se hospedar? As empresas fornecedoras, elas são uma ponta, né? Como a gente é uma plataforma, a gente usa... A gente conecta a oferta com a demanda, né? Então, todo mundo que trabalha... Toda empresa que trabalha com algum serviço ou tecnologia voltado para o tributário pode estar lá. Então, eles são meus fornecedores. São clientes também, mas são fornecedores. Na outra ponta, a gente tem... E é equivalente, assim. A gente tem tanto empresas, consumidores finais, né? Empresas médias grandes, quanto consultorias e escritórios. Assim, e aí, para cada uma dessas, a gente tem os produtos que são voltados para eles. Mas a gente tem bastante empresa grande também, porque o volume de dores é muito alto. Então, às vezes eu tenho uma demanda da empresa só para fazer escrituração de documento. Aí chega a mesma empresa que tem uma demanda para fazer uma auditoria dos últimos anos. Aí a mesma empresa vem pedir uma ferramenta para gerir certificado digital. E por aí vai. E às vezes acontece dessa empresa ela ter a dor, ter o problema, mas ela nem saber que existe uma solução ali, acontece, né? Por isso que a gente nasceu. De tanto eu ver que e por isso não chegava a mensagem, sabe? Uma necessidade mesmo, né? E é interessante a gente levar a informação por conta disso. Inclusive, a gente sempre fala, compartilha com o vizinho, com o amigo, com a padaria. Porque, de fato, às vezes a gente pode estar aqui numa conversa e estar trazendo uma solução para o empresário de uma dor que ele sabe da dor, mas ele não sabe que existe no mercado essa solução, né? E a marketing, gente? E marketing no sentido de conhecer o mercado que você tá e conseguir expor isso da forma correta. A gente nasceu por causa disso, porque eu conhecia muitas ferramentas e eu chegava para conversar com o mercado. Os caras tinham uma dor e não sabiam por onde começar a resolver. Eu não sei onde tá. E aí você ia ver o site da empresa, você também via ali o porquê que ninguém encontrava, porque não estava bem posicionado, não estava conversando com o público correto. Então, assim, entender o seu público no detalhe, conversar com ele, documentar reunião. Hoje você não precisa mais ficar digitando, escrevendo. Põe lá um negócio para gravar. Tem um dispositivo chamado Ploud, não sei se vocês conhecem. iCloud, o antigo gravador que a gente tinha com a fitinha. Tá ali, você liga, ele transcreve, faz mapa mental. Ele faz ata de reunião para você. Faz ata de o próprio reunião. gravador do celular, você joga na IA, ela faz também tudo isso. Então, assim, a gente tem insumo para conhecer nosso público, para saber o que a Sandra gosta, como ela vai consumir e onde ela vai estar, que evento ela vai estar para eu ir lá conversar com ela. Porque ela não vai só responder meu telefone para fazer uma recuperação de 10 milhões. Exato. Esse negócio ela de não onde... vai. Fala assim, então, Sandra, você sabia que você tem 10 milhões e recuperar vai desligar na sua cara? Então, exatamente. As pessoas reclamam tanto que estão sem dinheiro, né? Mas deixa esse dinheiro na mesa pro governo. Isso é incoerente, não dá para entender esse tipo de coisa, né? Mas por falar em onde a gente vai estar, eu registrei uma marca chamada Vida de Tributarista. E isso não fui eu que escolhi. As pessoas que vêm à nossa vida. Eu viajo bastante, eu usei esses últimos... Eu fui servidor público por 23 anos. E aí, depois que eu fiz essa transição e a gente montou o nosso escritório lá, aí eu tenho viajado mais, participado de eventos presenciais, treinamentos, consultorias, enfim. A gente tem que ir onde está o público, né? Exatamente. E aí o pessoal brinca, vida de tributarista, viajando tudo, e eu acabei registrando essa marca e gostei disso aí. Mas isso reflete a nossa flexibilidade, a nossa liberdade geográfica que tem no tributarista. E eu descobri que a Thaís vai fazer uma viagem pro Alasca. Aqui não é só tributário. Eu nem sabia que a gente ia falar disso. Você falou, eu decorei e eu fiquei curioso, porque não deu tempo de você me contar, então me conta ao vivo. Como é que é essa viagem pro Alasca? O que você vai fazer lá? E principalmente... você vai continuar trabalhando de lá, inclusive, por causa dessa liberdade geográfica que a gente tem, né? Exatamente. Tem a ver com tributário? Tudo tem a ver, né? Se não fosse o tributário, eu não teria dinheiro pra ir pro Alasca. A gente tava brincando, né, com umas outras amigas tributaristas, não vou mais pagar imposto na origem, vou pagar no destino, tipo assim, né? Mas eu sempre gostei muito de viajar, sempre fui muito curiosa e sempre fui muito afeita a longas distâncias e jornadas, assim. Então eu tenho pra quem ir no Paraguai ali, né? Se eu posso ir pro Alasca. Exato. Todo mundo tem a sua lista, seu checklist de coisas que quer fazer, né? Exóticas, principalmente. Exóticas. Então eu tinha ali, ir até o Ushuaia de carro, eu tinha mais ou menos ali o Alasca colocado e tal. Voltei a fazer essa programação, falei assim, gente, se a gente vai colocando pra frente, eu empreendendo, falei,
Se eu for pensar em quando eu vou parar e ter um tempo para fazer isso, não vou ter. 2033. Não vai acontecer. Então, eu vou ser a pessoa que não largou tudo para realizar esses sonhos. E eu gosto de planejamento. Eu me divirto com a construção do... Você já começa a curtir a viagem antes, né? Eu curto muito antes mesmo. E tive a ideia, dei uma amadurecida como... né, uma boa pessoa de lançamento de produtos e ideias, eu fui testar, né? Pra ver se alguém me chamava de louca a ponto de não fazer. E aí eu só tive respostas positivas. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que ir mesmo. Então é uma viagem que mistura, sim, trabalho com o lazer, conhecer esses lugares. Eu vou até Ushuaia, que é o fim do mundo, né? Sim. Ali no final da Argentina. Pelo Chile, pela carretera austral. E depois eu vou... Você falou um detalhe. Você vai de carro. De carro. De carro. Ela vai de carro pro Alasca. De carro. Estou escolhendo o carro no momento. Aceito patrocinadores? Aceito patrocinadores, Cuiabana inclusive no negociações. A gente está gravando, escolhendo o carro perfeito para me levar do Brasil ao Alasca, nesse momento. E lá, em Ushuaia, começa a estrada mais longa do mundo, que é a Pan-Americana. Que se inicia ali e vai até o Alasca com uma ruptura muito pequena ali na Colômbia, né? Onde você tem que colocar o carro num navio e atravessar, porque não dá para atravessar ali aquele estreito. É uma viagem que vai durar aí aproximadamente 8 meses. Então, a meta é sair no início do ano e chegar até a Cidade do México no dia 11 de junho, que é a abertura da Copa do Mundo, que vai acontecer no México, Estados Unidos e Canadá no próximo ano. E aí continuar até o Alasca, descer e finalizar essa rota. Você é muito disruptiva. Realmente. Cara, assim, é tecnologia. A gente tá falando de tecnologia, ela vai levar a Starlink dela e vai trabalhar de lá. E eu já tenho um patrocinador da Starlink. Meu aí, amigo falou assim, a Starlink tá garantida. Eu falei, tá bom. Amigo da Thaís, eu também gosto de viajar, viu? Se quiser patrocinar eu ajudo também. Põe seu nome aqui, ó. Falando em gelo, eu vou em dezembro pra Patagônia chilena e pra Argentina. Mas você não vai de carro não, né? Ah, tá. Eu falei, vai. Eu queria muito ir, mas pra mim só servia se eu fosse de carro. Porque eu tenho tudo que eu quero ver no caminho, sabe? Então, aí tem que ir parando, né? Culpa dos meus pais. Fazer essas coisas com a gente. Legal. Gente, infelizmente, já apertaram aqui o meu botão. Do ouvido, do ponto, tá? Pra que não interpretem mal. Falei que passa rápido, acaba, mas... A gente ainda tá acabando, tá? Ainda cabe um pouquinho. Eu vou deixar as meninas primeiro se despedirem, fazerem, se quiser, mais alguma pergunta para a Thaís. E no final de fazer o encerramento, Sandra, fique à vontade para suas considerações finais aí. Thaís, adorei conhecê-la, aprender tanto. Conhecer de novo, né? Porque ela já te conhece. Eu aí... te conheço. Ela sabia até Não é de hoje. da tatuagem. E De outros carnavais. E durante as suas falas, eu estava aqui pensando assim... quem não conhece o mínimo de tributário, o mínimo desse mundo, tá de cabelo em pé, com tantos termos em inglês, com tantas expressões, né, gente? Então, assim, muito legal, muito aprendizado aqui, muita informação. Eu tenho certeza que quem assistir esse podcast vai adorar e vai ver a necessidade aí de todo esse trabalho que você faz, que a gente faz. Nós estamos aqui para isso. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Isso aí, né, Juliana? Assim, o tributário, ele é uma matéria séria, complexa, mas ele não precisa ser pesado. Ele pode ser leve, pode ser divertido. E a gente pode unir várias coisas, né? Exatamente. As suas considerações. Que é o que a gente faz aqui hoje, levar o tributário de uma forma mais leve. E, Thaís, foi incrível, de verdade. Acredito que essa falta das vezes, do empresário ter a solução para o problema dele, para quem assistir aqui hoje, já supre um pouco. Porque é muito... A gente tá todo dia falando de tributário com empresários. E você explodiu minha mente com algumas informações. Desde que a gente estava falando do almoço, você tão nova, já com tanta informação, tanta solução boa. Então, assim... eu acredito que a vida de uma empresa, pelo menos, a gente salva aqui, porque é muita informação legal, é um catálogo de serviço tributário, então o empresário que ele for lá dar uma olhadinha, ele vai achar solução para algum dos problemas dele, né? Eu agradeço, Thaís. Sigam a gente nas redes sociais, passa depois seu Instagram, meu Juliana Tributarista, e compartilha, gente, compartilha, porque é informação importante. Obrigada de verdade. E exatamente esse é o objetivo do nosso programa, da nossa iniciativa. Trazer informação pro pessoal, alertar, acordar, tirar as pessoas da zona de conforto. E hoje a Thaís trouxe aí uma série de oportunidades que a gente tem. Dá solução para um problema que às vezes o empresário nem sabe que tem. Ou seja, tá aí no mercado. Agora você tem que querer, tem que buscar, né? Minha amiga, muito obrigado pela sua presença, tá?
Espero encontrar você mais e mais vezes em São Paulo. Vamos trocar muitas ideias sobre tecnologia e fique à vontade para se despedir, falar o que você quiser e deixa aí os contatos, redes sociais, site, tá? Porque eu acho que muita gente vai precisar de você. Obrigada. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre bom encontrar amigos e trocar tantas ideias. Aprendo muito sempre nesses encontros. Na verdade, a minha parte preferida do trabalho. É o cafezinho, o vinzinho, o almoço. Gostei. E a gente aprende, de fato, né, muito. O meu trabalho, ele consiste nessas conexões. Então, eu tenho uma plataforma, mas ela é uma ferramenta. A essência mesmo tá no que vocês têm de demanda, a gente tem de solução e vice-versa. Então, é muito importante para mim estar aqui. Prezo muito esse relacionamento de longo prazo. A gente se conhece, né, há muito tempo. Isso traz, né, isso tem história e isso também traz, né, uma confiança muito grande pro mercado. Né? Se a gente tá junto aqui, é porque é todo mundo bom. Exato. Então, obrigada. Também adorei conhecer vocês e reconhecer vocês, né, de novo. E queria deixar uma mensagem, tanto para as equipes, né, de tributaristas, de não tributaristas, porque o tributário impacta todas as áreas, todas as profissões, empresários, equipes de grandes empresas. Não ruminem muito tempo uma dor. Às vezes, você levanta a mão, tem alguém perto, né, para te dar ideias e etc. Então, assim, às vezes, se a gente conseguir colocar para fora, levantar a mão, ou entrar lá na plataforma app.findtex.com.br, tem um chat, ele vem Você não direto está pro meu sozinho celular. nessa luta, né? Vem aqui, ó, chega aqui. Você mandar uma mensagem, vai chegar. Lá dentro da plataforma mesmo, porque a gente otimiza muito tempo, e tempo é dinheiro, né? Sim. Exato. E isso não é só sobre tributos, né? Isso Essa não é mensagem. só sobre tributos. Pô, maravilha, gente. Tudo que é bom dura o tempo suficiente aí pra gente marcar um próximo assunto, uma próxima conversa, mas a gente vai encerrando por aqui e fica aqui mais uma prova do que a gente vem pregando, vem falando. Primeiro, as pessoas se conectam com pessoas, né? A gente faz uma rede de amizades entre nós, depois a gente vai pro profissionalismo e depois se confunde o profissionalismo com a amizade e quando ambos os lados são equilibrados, né? Sim. Quando a amizade, ela se comporta como amigo e o profissional se comporta como profissional, aí as coisas caminham juntos. E tá aí mais um exemplo. Pode falar quanto tempo foi? Mais de 10 anos, né? Mais de 10. Faz mais de 10. Eu também sou jovem como a Thaís, tá? É porque eu não tenho mais cabelo, mas eu também sou jovem. A Juliana falou que era jovem. 14 Eu também anos, sou. Fantônio. Ixi, a gente começou quando era Foi pequenininho. ontem. Tinha várias baladas em Cuiabá que já não existem mais, inclusive. Eu não conheço as coisas, a minha religião não permite. Mas, gente, muito obrigado aí. Fica por aqui mais um episódio aí do Entre Alíquotas. Assista, compartilha, curte aí pra gente, dá essa moral, tá? Sigam aí a Thaís, doutora Juliana, doutora Sandra, que tem muito conteúdo bacana pra vocês por aí também. Beijo, forte abraço e até o próximo. Beijo. Até.